Ela não sabia que estava na floresta. Esse é o tipo de coisa que a gente só admite depois, quando o perigo já passou e a vergonha tem espaço para existir. Mas a verdade é que Mara havia entrado no bosque de Harlow Creek sem perceber, seguindo o cachorro dos vizinhos que havia escapado pela terceira vez naquela semana. E quando percebeu que as árvores ao redor dela eram altas demais e o céu entre os galhos escuro demais, já era tarde para fingir que sabia onde estava. A lanterna do celular iluminava um círculo pequeno de chão coberto de raízes. Em algum lugar atrás dela, o cachorro latiu uma vez e depois ficou em silêncio. Esse silêncio era o tipo que faz a pele reconhecer, antes da mente, que algo está errado. Então ela ouviu. Não era um animal comum. Mara cresceu perto de fazendas, havia ouvido cachorros, porcos e corvos às 3 da manhã. O que emergiu da escuridão entre as árvores emitia um som que misturava respiração e algo mais grave. Algo que ela sentia nas costelas, em vez de ouvir pelos ouvidos. Uma silhueta enorme se moveu na borda do feixe de luz. Ela viu olhos. 2 pontos de âmbar ardente que não piscavam. Depois, viu o porte do animal e entendeu que lobo não era a palavra certa. Lobo era pequeno demais. Isso era outra coisa. Ela não pensou. A mão fechou em volta do primeiro objeto sólido que encontrou no chão. Uma pedra pesada, com borda irregular, do tamanho de um punho. O animal avançou. Ela arremessou. O barulho que veio a seguir era impossível de descrever sem soar como loucura. Era um estertor, um grunhido que escalou para algo parecido demais com uma voz humana interrompida no meio. A silhueta caiu. Os olhos âmbar se apagaram. Mara correu. Encontrou a estrada 20 minutos depois, os pulmões em frangalhos, o casaco rasgado num galho que ela sequer lembrava de ter encontrado. O cachorro dos vizinhos estava sentado na calçada em frente à casa deles, como se nunca tivesse saído. Ela entrou, trancou a porta, bebeu 2 copos de água e convenceu a si mesma de que havia encontrado um cão selvagem enorme, que a pedra havia apenas o atordoado, que estava bem. Dormiu com a luz acesa. De manhã, havia 3 pessoas na soleira da sua casa. Mara viu pela janela da cozinha enquanto esquentava café, e o instinto que havia funcionado na floresta acordou imediatamente, tenso como corda de arco. 2 homens e uma mulher. Altos, todos eles, com aquela postura específica de quem nunca precisou se desculpar pelo espaço que ocupa. Não bateram na porta. Ficaram parados, esperando, como se soubessem que ela estava lá dentro olhando para eles. A mulher estava na frente. Cabelo escuro preso, expressão que não revelava nada. Casaco de couro que parecia ter sobrevivido a várias décadas e continuava impecável. Do lado direito dela, havia um homem mais velho, de ombros largos, com uma cicatriz fina que atravessava a sobrancelha esquerda. Do lado esquerdo, havia outro homem, mais novo, com os braços cruzados e um olhar que Mara só conseguia descrever como furioso. Furioso e faminto ao mesmo tempo, o que não fazia sentido nenhum. Ela abriu a porta porque havia luz do dia e vizinhos acordados e a lógica racional que funciona bem em situações normais. A mulher falou primeiro, voz baixa, sem amabilidade, sem hostilidade. Apenas fatos. Você matou o filho do nosso alfa ontem à noite. O café que Mara havia preparado esfriou no balcão enquanto eles explicavam o que ela havia feito. Não com os detalhes que ela esperava. Não com acusações ou ameaças, pelo menos não ainda. A mulher, que disse se chamar Vessa e não ofereceu mais nenhuma informação além disso, descreveu os fatos em sequência como quem lê um relatório. A floresta, a pedra, o momento em que uma pedra encontrada no chão de Harlow Creek havia acertado a têmpora de um lobisomem na forma animal com força e ângulos suficientes para que o impacto fosse fatal. Isso não devia ser possível, disse o homem mais velho, que se chamava Reed. Ele a observava com aquela expressão de quem está tentando resolver um problema e não gosta das respostas que encontra. Uma pedra comum, você é humana. Eu sou humana, me confirmou Mara, porque era a única coisa verdadeira que ela conseguia dizer naquele momento. Então você não deveria ter conseguido. O homem mais jovem ainda não havia falado. Ficava à esquerda de Vessa com os braços cruzados e os olhos em Mara com uma intensidade que ela estava tentando ativamente não notar. Ele tinha um hematoma no lado esquerdo do rosto que não estava lá quando chegaram. Estava se formando enquanto ela os observava, escurecendo devagar como tinta se espalhando em papel molhado.
como se o corpo dele estivesse processando algum dano com atraso. Quem era ele? Perguntou Mara. Porque havia um limite para o quanto a mente humana conseguia manter a negação antes de colapsar. Silêncio. Vessa olhou para Reed. Reed olhou para o homem jovem. O homem jovem descruzou os braços. Deu um passo à frente. Quando falou, mas a voz era mais grave do que ela esperava. E havia algo nela que Mara reconheceu sem conseguir nomear, como reconhecer uma música sem saber o título. Era meu irmão mais novo, disse ele. E se você realmente o matou sem saber o que estava fazendo, então você tem 2 problemas. 2. O primeiro é a alcateia. 37 lobos que perderam um de seus membros e vão querer sangue até que a dívida seja paga de alguma forma que faça sentido para as leis que governam esse povo há séculos. Ele parou. Olhou para ela de um jeito que ela não conseguiu interpretar. O segundo sou eu. Porque eu era o único que conseguia manter a alcateia em ordem quando meu pai ficou doente. E agora que meu irmão está morto, eu assumo a posição de alfa. O que significa que a decisão sobre o que fazer com você é minha. O nome dele era Kael. E ela ficou sabendo mais tarde, naquele mesmo dia, quando Vessa a levou para o que ela só conseguia chamar de sede da alcateia. Uma propriedade no limite da cidade que parecia uma fazenda reformada por fora e uma estrutura completamente diferente por dentro. Cheia de corredores e espaços que pareciam expandidos além do que a arquitetura deveria permitir. Ficou sabendo o nome porque ouviu outros membros da alcateia o pronunciarem no corredor, sempre com aquela inflexão específica de quem está falando de alguém que tem peso. Kael, que havia perdido o irmão pela noite anterior e que agora precisava decidir o que fazer com a humana que o havia matado sem querer, sem saber, sem nenhuma razão sobrenatural que tornasse a morte aceitável dentro das leis que regiam aquele povo. Mara passou o primeiro dia naquela propriedade tentando entender as regras. Vessa foi surpreendentemente direta. Ela não estava presa, mas sair antes de uma decisão ser tomada seria interpretado como fuga, e fuga tinha suas próprias consequências. A alcateia não funcionava com os conceitos humanos de julgamento e lei. Funcionava com equivalência, perda por perda. A questão era descobrir qual forma essa equivalência tomaria, e essa era uma decisão que cabia ao novo alfa. Ele está me evitando, disse Mara na segunda tarde, para Vessa. Porque já havia percebido que a mulher era a única que respondia perguntas diretas com respostas diretas. Ele está de luto. Eu sei. Mas ele também precisa tomar uma decisão sobre mim. Vessa olhou por um momento. O problema com Kael, disse ela com cuidado, que como quem escolhe cada palavra antes de soltá-la, é que ele foi criado para ser alfa, para tomar decisões difíceis, para não hesitar. Pausa. Ele está hesitando. Mara não perguntou por quê. Não precisou. Ela o encontrou sozinha na terceira noite, na borda da propriedade onde as árvores começavam. Ele estava de costas para ela, olhando para a floresta, e não se virou quando ela se aproximou, o que significava que ele a ouviu chegar ou a sentiu. E nenhuma das 2 opções era tranquilizadora. Você deveria estar dentro, disse ele. Eu precisava de ar. Você precisava de coragem para me encontrar sem audiência. Ele ainda não havia se virado. Não seja condescendente comigo fingindo que foi por acidente. Mara ficou parada. Ele estava certo. E mentir para um lobisomem que provavelmente detectava alterações fisiológicas causadas por ansiedade parecia ainda mais inútil do que mentir em circunstâncias normais. Tudo bem, disse ela. Eu precisava te encontrar. Ele se virou. O hematoma havia sumido. O rosto estava inteiro e ela percebeu, com aquela parte inconveniente da mente, que continua funcionando mesmo quando deveria estar concentrada em sobrevivência, que era um rosto difícil de ignorar. Não no sentido que as revistas de fotografia reconheceriam. Difícil de ignorar porque tinha marcas, tinha profundidade, tinha a expressão específica de quem passou anos segurando coisas pesadas demais para uma pessoa só. Você não foi intencionalmente para aquela floresta, disse ele. Não era uma pergunta. Não. Você não sabia o que ele era. Não. E ainda assim ele está morto. Ele olhou para ela com aqueles olhos que, à luz da propriedade, ela percebeu que não eram exatamente castanhos, nem exatamente dourados, mas oscilavam entre os dois sem se decidir, como brasa.
Minha alcateia quer uma resposta. Querem que eu estabeleça que a vida de um membro tem peso, que não pode ser apagada sem consequência. Eu entendo isso. Você entende de forma abstrata. Você não entende o que significa perder alguém que você criou desde que tinha 2 anos de idade porque minha mãe morreu e meu pai ficou doente. E ele era minha responsabilidade. Não havia raiva na voz dele. Havia algo pior do que raiva. Você não entende o que é estar no limite de uma floresta na noite anterior, sabendo que ele estava lá e não tendo conseguido chegar a tempo. O silêncio que se seguiu era diferente do silêncio daquela noite na floresta. Esse era cheio de algo que ela não sabia nomear ainda. Então me diga, disse ela com cuidado, o que você precisa que eu faça? Kel ficou em silêncio por um tempo longo. Olhou para as árvores. Quando voltou o olhar para ela, havia uma decisão nos olhos que não estava lá antes. Existe uma lei mais antiga do que o conceito de punição, disse ele. Uma que meu pai me ensinou e que eu nunca pensei que precisaria usar. Quando a morte de um membro não pode ser atribuída a inimigo, caçador ou traição, quando ela é acidente com testemunho, existe uma alternativa à equivalência. Pausa. Substituição. Substituição. Você entra para a alcateia, não como lobisomem. Isso não é possível sem o processo. Como protegida, como responsabilidade. Você vive sob a proteção das leis da alcateia e, em troca, você vive dentro das obrigações da alcateia. Ele a olhou. Você fica sob minha responsabilidade específica até que a alcateia considere a dívida equilibrada. Isso pode levar meses. Pode levar mais. Mara percebeu que ela deveria estar mais assustada do que estava. Que a proposta de um lobisomem que ela havia acabado de conhecer, em circunstâncias que começaram com acidente e morte, de viver sob as leis de uma alcateia de criaturas sobrenaturais, era objetivamente a coisa mais aterrorizante que alguém poderia propor a uma humana comum, que até 3 dias atrás achava que o maior perigo de Harlow Creek era o trânsito na rodovia estadual. Mas havia algo na forma como ele havia descrito o irmão mais novo. 2 anos de idade. Minha responsabilidade. E se eu recusar? Perguntou ela. Então eu preciso deixar a alcateia decidir. E as opções que eles têm em mente não são dessa natureza. Você está me protegendo. A expressão dele mudou em algo muito pequeno, quase imperceptível. Uma linha ao lado da boca que podia ser ironia ou podia ser algo que não tinha nome fácil. Eu estou tentando encontrar uma saída que não me obrigue a escolher entre minha alcateia e minha consciência. Ela ficou olhando para ele. E se ele ficou olhando para ela? As árvores ao redor faziam aquele som específico que as florestas fazem à noite, quando o vento passa pelos galhos e por um segundo parece que há respiração em todo lugar. Tudo bem, disse Mara. Eu fico. As semanas seguintes foram o processo mais desorientante da vida dela. Aprender as hierarquias, os protocolos, as formas de se mover dentro de um grupo de 37 pessoas, a maioria das quais a olhava com uma mistura de desconfiança e algo mais difícil de catalogar. Alguns a testavam. Uma mulher chamada Petra, que tinha olhos de avelã e um sorriso que nunca chegava aos olhos, aparecia nas mesmas salas que Mara e dizia coisas tangenciais que só faziam sentido se você soubesse que eram provocações deliberadas. Reed a observava de um jeito que parecia avaliação constante. E Kael estava sempre presente e sempre à distância calculada. Era isso que ela notava naquelas semanas. A distância era calculada, não natural. Ele tomava decisões ativas sobre onde se colocar em relação a ela, o que significava que havia uma versão alternativa que ele estava suprimindo. Ela sabia disso da mesma forma que sabia o nome de uma música antes de lembrar o título. Pelo padrão. Pela forma que o espaço ao redor dele se organizava quando ela estava por perto. A 4ª semana trouxe o problema que havia estado se acumulando desde o início. Parte da alcateia não havia aceitado a decisão de Kael. Não abertamente, não de forma que pudesse ser confrontada diretamente, mas de formas que Mara reconhecia. Conversas que paravam quando ela entrava num cômodo, ausências estratégicas nas refeições coletivas, o tipo de resistência passiva que é mais difícil de combater do que a hostilidade declarada. No centro disso estava um homem chamado Declan, que havia sido o segundo na hierarquia antes da morte do pai de Kael, e que claramente acreditava que sua experiência o qualificava mais do que a linhagem de sangue de Kael. Ela descobriu isso porque acordou às 3 da manhã com vozes no corredor e, ao contrário do que qualquer pessoa sensata faria,
foi investigar. Declan estava falando com Reed no corredor. O argumento era sobre ela. Sobre o que sua presença significava como precedente. Sobre o que acontecia quando um alfa tomava decisões baseadas em algo diferente das leis estabelecidas. Reed respondia com monossílabos. E Declan usava as palavras fraqueza e influência de formas que deixavam claro que ele não estava falando de política da alcateia de forma abstrata. Mara voltou para o quarto. Ficou acordada até amanhecer, pensando em como uma humana comum, sem garras, sem velocidade sobre-humana, sem nenhum dom detectável além de aparentemente conseguir matar lobisomens com pedras por acidente, lidaria com uma crise política num grupo de criaturas sobrenaturais. Descobriu mais tarde, pela manhã, que Cale havia ouvido a conversa toda, que ele sempre ouvia tudo, e que ele havia ficado em silêncio por razões que ela levou 2 dias a mais para entender. Você não quer que eu saiba que Declan é uma ameaça, disse ela, quando finalmente o encontrou sozinho na cozinha. Isso que era o único espaço naquela propriedade onde a arquitetura o colocava numa situação menos monumental. Você não precisa se preocupar com isso. Você me colocou aqui. Você me disse que eu era sua responsabilidade. Isso funciona nos 2 sentidos ou não funciona. Ele parou com a xícara na mão. Olhou para ela. A xícara parecia estranhamente pequena naquela mão. Você está argumentando que tenho o direito de saber sobre ameaças internas porque está juridicamente vinculada à minha posição dentro da alcateia. Estou argumentando que você está me protegendo de uma forma que me deixa sem informação. E eu não concordei com esse tipo de proteção. O silêncio entre eles tinha uma textura diferente dos silêncios anteriores, mais denso, mais próximo. Declan acredita que minha decisão de oferecer substituição foi motivada por algo além de lei, disse Kyle. Acredita que um alfa que toma decisões motivadas por algo além de lei é um alfa fraco. E ele está errado. A pergunta ficou no ar entre eles como fumaça. Kyle não respondeu. O que era, em si mesmo, uma resposta. Mara entendeu naquele momento, com a clareza específica das coisas que você sabe antes de ter palavras para elas, que havia chegado a uma encruzilhada que não estava no mapa que ela havia imaginado quando chegou àquela propriedade. Que a decisão que ela precisava tomar não era sobre ficar ou ir embora. Era sobre o que ela queria que a permanência significasse. Ela deu um passo na direção dele. O espaço entre eles, que havia sido calculado e cuidadoso por semanas, encolheu. Então, talvez, disse ela em voz baixa. Ou seja melhor Declan estar certo sobre os motivos e errado sobre o que isso significa. Kael a olhou por um longo momento. Os olhos oscilavam entre os tons que ela havia aprendido a ler naquelas semanas. O castanho quando ele estava contendo algo. O dourado quando ele parava de conter. Estavam dourados agora. Você entende o que está dizendo? Disse ele. Não era uma pergunta. Estou dizendo que perder alguém por acidente não é culpa minha e não é culpa sua. E que ficar presa entre a culpa e a distância não paga nenhuma dívida. A ninguém. Algo mudou na postura dele. Aquela contenção constante, aquela postura de peso distribuído igualmente, cedeu em algo mais humano. Não humano no sentido de vulnerável. Humano no sentido de presente. A alcateia vai continuar questionando, disse ele. Eu sei. Declan não vai desistir facilmente. Eu sei. E você ainda é humana no meio de 37 pessoas que não são. Eu sei isso também. Ela o olhou. Mas eu estava no meio de uma floresta à noite com uma pedra na mão e funcionou na ocasião anterior. E por um momento, breve como uma faísca e igualmente capaz de começar incêndio, ele quase sorriu.